Olá, pessoal, tudo bem? Então, direito constitucional, né? Então, nós estamos tratando lá do poder legislativo. Poder legislativo. Nós já sabemos o quê? O poder legislativo federal, ele é bicameral. Senado Federal, Câmara dos Deputados, tá bom? E vejam só, para todos nós, esse momento, né, todas as vezes que você sai um pouco do seu dia a dia, da sua rotina, né, você sai da sua área de conforto, aí é natural você fica um pouco preocupado, causa um certo preocupação, mas o ser humano, ele com o tempo, ele vai se adaptar. Claro que principalmente eu, tiozão, eu não nasci na tecnologia, né? Mas nós temos que nos adaptarmos nesse momento. E, claro, a proximidade professor-aluno é algo interessante. Esse calor acadêmico, ele é um diferencial. Mas o importante é o quê? Nesse momento, nós irmos nos adaptando. E inteligência artificial, todos os acessos, os processos eletrônicos, muito poucos físicos. Então, nós temos que nos adaptar. E aí vai passar, bola para frente, nós somos protagonistas e nós vamos fazer a diferença, tá bom? Acho que essa é a nossa mensagem. Vamos adaptando, tanto os alunos quanto os professores. O que não pode é você... Eu já ouvi alguns alunos, eu vou trancar, esperar. Não, não é por aí. Por quê? Eu sempre falo para você está criando possibilidades. E muitas vezes você está em março, você tranca. Então, esse semestre você não vai cursar. Depois você voltaria em agosto. Mas, de repente, você vai terminar o curso, vai demorar um pouco mais. Oportunidades poderiam surgir nesses meses que você está deixando aí. Então, se a questão não é uma questão de saúde, uma questão familiar, que você tem que ficar com alguém, financeira, não tem condições de negociar nada, trabalho, né? Eu sempre falo, parar a universidade, trancar, deve ser uma das últimas medidas que você deve fazer, porque você está criando possibilidade. Faça a diferença. Você tem que pensar diferente, sair da casinha. Então, vamos lá, né? Então, nós estamos falando do quê? Dos congressistas. Nós estamos falando dos deputados federais. Nós estamos falando dos senadores. E nós já sabemos, fui eleito 4 anos, deputado federal, senador, 8 anos. E nós vamos verificar que e eu vou colocar um slide para vocês aí, que o fato de quando você é diplomado, diplomação e posse, você vai perceber que o parlamentar, ele é diplomado até o dia 19 de dezembro do ano anterior. E a partir da diplomação, ele passa a ter prerrogativas, né? Ele passa a ter imunidades. E aí nós vamos verificar que na Constituição Federal, está lá no artigo 53 a 56 da Constituição Federal. 53 a 56 da Constituição Federal. E olha, você já passa a ter essa prerrogativa, essa imunidade, a partir da diplomação. Porque a posse, nós já aprendemos. A posse, lembra? Dia 2 de fevereiro, ele vai tomar posse. Mas a diplomação aconteceu em dezembro. E essas prerrogativas, elas acontecem a partir da diplomação, tá bom? Ótimo, muito bem. Então, vamos lá. Quais são essas prerrogativas? Quais são
essas imunidades. E aí, vejam só, nós temos duas imunidades. Uma é a material, ou chamada real, ou também substantiva. E a outra é a imunidade processual. Então, ó, imunidade real, imunidade processual. O que é imunidade real? Imunidade real com relação ao quê? As suas opiniões, os seus votos, as suas palavras. Você tem que ter uma imunidade, porque isso é uma questão ideológica, de repente religiosa, sua própria, as suas convicções, seus valores que você tem. Você vai expressar a sua opinião, você vai expressar seu voto, você vai expressar palavras, e aí não, você vai ser responsabilizado criminalmente, você vai ser responsabilizado civilmente. Não. Se aquela sua opinião, aquela sua palavra tem relação com a sua função como parlamentar, você tem que ter algumas garantias. E o legislador constituinte, ele pensou nisso. Eu preciso dar algumas garantias. E essa é uma. Porque senão, imagine só, em razão de um voto, em razão de uma sua manifestação, e hoje, questão religiosa, posicionamentos que você tem em relação a várias matérias que estão na legislação, questão de saúde, questão de gênero, questão de raça, de etnia. Então, você percebe, nós temos no parlamento posicionamentos, questão ideológica, um partido tem uma ideologia mais cristã, outros não tanto. Então, isso vai impactar um viés mais sociológico, isso impacta. Importante, olha só, essa imunidade, como parlamentar, deputado federal, senador, essa imunidade é no território do Brasil. E por que, professor, você fala isso? Porque é o seguinte, vereador, onde ele tem imunidade material? Só no município. E o deputado estadual? Só dentro do estado. Então, você vai perceber que a imunidade, ela está restrita à sua representatividade. Um vereador, a representatividade dele é no município. Um deputado estadual, no estado. Um deputado federal e um senador, a representatividade dele, ela é nacional. E aí nós vamos verificar no slide, onde está isso? Na própria Constituição. Se você pegar a Constituição Federal, está lá no artigo 53 da Constituição. Então está lá, ó, dos deputados e dos senadores. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Artigo 53, caput da Constituição Federal. E hoje é o posicionamento do STF. Claro que isso tem que ter relação. Você não pode estar num churrasco, que não tem nada a ver. Você não está lá, foi convidado porque você é deputado. Está um churrasco lá, e aí você pode ali injuriar uma pessoa, difamar uma pessoa. Não tem relação com a sua atividade parlamentar. Tá bom? Então tem que ter. Então, não, você está em uma entrevista, então você está sendo entrevistado como deputado federal, você está sendo entrevistado como senador. Então tem que ter essa relação. O artigo 53, artigo 53, caput da Constituição Federal. Aí vocês vão ver também no slide, nós temos o quê? Uma imunidade que é processual. É uma imunidade formal, é uma imunidade adjetiva. E aí você trabalha
em dois vieses. Quais são eles? Um é a prisão e o outro é a questão processual. A questão da prisão está lá no artigo 53, parágrafo 2º. E eu vou ler para vocês estão vendo no slide, estão me ouvindo, né? Então, ó, artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ó. Desde a expedição do diploma, aquilo que eu disse a vocês, diplomação, quem diploma? É o juiz eleitoral, o vereador, é o presidente do TRE, se é um deputado estadual, é o presidente do TSE, se é deputado federal, se é senador, presidente da República. Então, ó, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Olha a imunidade processual. Não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Tá certo? Então, vejam só. Olha só. Você não pode ser preso, a não ser se o crime for inafiançável. Então, é uma imunidade. Interessante. Então, ó, tá lá, ó, artigo 53, parágrafo 2º, desde a diplomação. Que imunidade é essa? Processual, com relação à prisão, tá bom? E aqui, ó, nesse caso, os autos, né? Se você for autuado em flagrante por crime inafiançável, os autos do auto de prisão em flagrante delito deverão ser remetidos à casa respectiva dentro do prazo de 24 horas, para que aquela casa delibere sobre a maioria de seus membros sobre a prisão. Então, vejam só. Primeiro, imunidade processual, prisão. Qual que é a regra? Olha, só cabe literalmente, ó, não cabe prisão, a não ser o que, excepcionalmente, crime inafiançável. Ótimo. Nessa situação, o auto de prisão em flagrante, ele tem que ser encaminhado em até 24 horas para a casa respectiva. Apreendeu em flagrante um deputado federal, Câmara dos Deputados. Prendeu um senador, Senado Federal. E aí, por maioria, aquela casa, Câmara dos Deputados ou o Senado, vão deliberar o quê? Com relação à prisão. Se ele vai permanecer preso ou se eles vão revogar, vão conceder a liberdade. E qual é a maioria? Aqui vai por voto da maioria. Essa maioria é a maioria absoluta da casa. Então, você tem que observar o quê? Importante isso, hein, prezados alunos? Você tem que observar o quê? A maioria absoluta da Câmara dos Deputados, 583. E do Senado Federal, 81. Essa é a imunidade processual relacionado à prisão. Tá bom? Ok? Ótimo. Só que agora nós temos o quê? E o processo? Então, se ele foi preso em flagrante, esse auto-prisão em flagrante vai se transformar, então, ó, e aí? Vai ter processo, não vai? Isso está onde? Está lá nos parágrafos 3º, 4º e 5º da Constituição Federal, tá certo? Então, olha, e eu vou ler para vocês, ó. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Então, veja, se tem denúncia, nós estamos falando em Senado e nós estamos falando em Supremo Tribunal Federal, então a competência para julgar senador e deputado federal é o Supremo Tribunal Federal. Recebida a denúncia, recebida a denúncia. Quem que vai denunciar? Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República recebe a prisão em flagrante. Quem vai deliberar se o senador ou
o deputado federal vai ficar preso ou não é a casa respectiva, maioria absoluta. Agora, o Procurador-Geral da República recebe a cópia, recebe o auto de prisão em flagrante. Aí ele pode o quê? Ele pode arquivar, mas ele pode o quê? Ele pode denunciar. Aí denunciou. Essa denúncia, ela é recebida pelo Supremo Tribunal Federal. E a pergunta, já começa a instruir? Não. O Supremo, ele aqui, ó, artigo 53, parágrafo 3º, ele dá ciência. Ele dá ciência à Câmara dos Deputados, se for deputado. Ele dá ciência ao Senado, se for um senador. E olha, pela maioria dos seus membros, olha o que pode acontecer. Aquela casa suspende a ação. Olha só, a casa suspende a ação. Tem denúncia, o STF, a denúncia do Procurador-Geral da República, encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, ele não inicia a instrução, ele encaminha o recebimento dessa denúncia da ciência lá, para aquela casa, e eles podem suspender a ação. E aí está aqui, ó, parágrafo 4º, está no slide aí, vocês estão vendo. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento. Então, ó, essa deliberação em sustar a ação, tem um prazo estabelecido no parágrafo 4º do 53. Qual é esse prazo? 45 dias, tá bom? E depois, vai ter uma questão. Aí você fala, mas professor, suspendeu a ação? E o prazo prescricional, como é que fica? E quando ele deixar de ser deputado federal? Vamos pensar que ele consiga se reeleger e só daqui 24 anos, um senador, 24 anos, ou um deputado estadual daqui 8 anos, 2 mandatos, ele não é reeleito, né? E aí como é que fica a prescrição? O parágrafo 5º resolve isso. Ele fala o quê? A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Isso quer dizer o seguinte, se ele foi preso por um crime inafiançável, em flagrante, mesmo que a casa respectiva suste o andamento, a instrução da ação, o prazo prescricional também ele fica suspenso. Ou seja, não há que se falar que o Estado vai perder o seu direito de punir. Ok? Ótimo. Continuando. Então, esta é o que nós tratamos de imunidade. Real, opinião, palavra, voto. Tem que ter relação com a função. Correto? E a imunidade processual. Prisão, eu só posso prender se o crime for inafiançável. Tá bom? Outro detalhe. 24 horas para encaminhar os autos. Maioria absoluta. Decidir se ele fica preso ou não. Depois, quem elabora a denúncia, se for o caso, né? Há indícios de crime. Tem autoria e materialidade. Procurador-Geral da República. Aí o que faz o STF, que é a competência para julgar deputado federal e senador, é do STF. Aí, ciência que houve a denúncia. A casa tem 45 dias, pode sustar ou não. Agora, pode acontecer também o seguinte, a casa toma ciência, não susta o processo. Ele vai ter instrução. E onde vai acontecer a instrução desse processo? No STF, lá no Supremo Tribunal Federal. Por isso que, muitas vezes é o seguinte, por uma questão até de volume, isso vai ser instruído por um dos 11 ministros que estão lá. Um é presidente, então vai ficar para 10 ministros essa distribuição, tá bom? Legal? Então, essa é a imunidade real ou processual. Continuando, você tem aí no seu material, que eu disponibilizei para o Daniel antes da aula, também no e-mail, para que vocês pudessem já manusear esse material. Vocês estão visualizando
também o material. Existe também o que nós chamamos de foro especial. Estava acabando de falar para vocês quem é que julga um parlamentar federal. Então, eu vou ler para vocês o artigo 53, é o foro especial. Então, veja só, está lá, ó, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. É um foro. E com que objetivo? É preservar a atuação de um parlamentar, e por isso que você coloca, o Constituinte entendeu que há necessidade de um colegiado para analisar essas situações. E esse colegiado é o Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem um foro especial. Outro detalhe, o parlamentar, ele é isento do dever de testemunhar. E por quê? Veja só, ele pode chegar ao conhecimento dele informações para a atuação dele. E aí, muitas vezes, essa fonte da informação foi passada, podem questioná-lo. Não, você vai ter que testemunhar sobre o que você ficou sabendo. E aí o legislador, ele quer proteger. Vocês percebam que o objetivo é proteger. Mas proteger o parlamentar idôneo, tem uma conduta moral, uma conduta legal, tá certo? E o legislador trabalha com isso, e não para proteger o mal parlamentar, né? Aí ele coloca lá no artigo 53, parágrafo 6º. Vocês estão vendo aí no slide. Então, tá lá. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receber informações. Lembra o que acontece muito na imprensa? O sigilo da fonte? Está aqui, olha aqui. É uma prerrogativa do parlamentar garantir o quê? O sigilo. Então, ele não é obrigado a testemunhar e informar quem é a sua fonte. Informar como ele tomou conhecimento. Ele vai ter que materializar essas informações. Claro que não é jogar as palavras ao vento, de maneira alguma. Isso tem que gerar algum procedimento, uma apuração, se for o caso. Isso pode. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para requisitar informações dos diversos órgãos públicos. Então, ele tem instrumentos para atuar em razão daquela informação proveniente de uma entidade paraestatal, de um órgão público, de alguém que está sendo lesionado, um servidor, um contratado, tudo isso é possível, tá bom? Ótimo. Continuando. O detalhe, serviço militar. E aí? Será que o parlamentar, ele é obrigado a servir a pátria? Aí os 53 para assim, a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá da prévia licença, da casa respectiva. Então, muitas vezes, vocês veem numa situação seguinte, precisamos defender a nossa pátria, E aí pode, ele era reservista, essa convocação. Mesmo os parlamentares que são militares, eles podem ser convocados, mas o legislador estabelece o quê? Essa convocação tem que ter o quê? Prévia licença. Então, só que se falar em serviço militar, em incorporação, aqui as Forças Armadas, mesmo dos militares, se houver essa licença da Câmara dos Deputados ou a licença do Senado Federal, tá bom? Muito bem. Continuando. Depois nós temos o seguinte, nós sabemos a questão da remuneração. Remuneração é gênero. E aí, esse gênero se subdivide em várias espécies. Então, vamos lá, olha só. Quem recebe vencimentos? Vencimento. Vencimento é o servidor, certo? Servidor recebe vencimento. E aí até uma brincadeira,
Vencimento é o padrão. E quando ele passa a atuar, ele começa a ter tempo de serviço, que é um adicional, ele passa a incorporar gratificações, correto? Aí o vencimento passa a ter um S. E quanto mais S tiver, melhor, não é verdade? Vencimentos. Então, o servidor, o estatutário, ele tem vencimento. Ótimo. E o seletista? Seletista, empregado em geral, trabalhador em geral, os empregados públicos, também o regime jurídico é seletista, eles recebem o quê? Salário. Ó, salário. Tá bom? Olha, servidor público estatutário, vencimento. Empregado público, trabalhador em geral, salário. Ótimo. Aí o que acontece? Após você cumprir todos os requisitos para aposentadoria, você passa a receber o quê? Proventos. Então, se eu verbalizo para vocês, nossa, aquela pessoa está recebendo proventos. Está implícito o quê? Aposentado. Aquela pessoa recebe salário. Ou ele é trabalhador em geral, ou ele é empregado público, porque o regime jurídico é o seletista. Aí ele recebe vencimentos. Ele é servidor público, é o estatutário. Só que é o seguinte, vou confidenciar algo para vocês, A gente morre, que é uma das coisas certas na vida. Você vai morrer. E aí, você morre e você pode ter o quê? Dependentes. Então, cônjuge. E aí você vai receber o quê? Um filho incapaz. Você vai receber o que nós chamamos de pensão por morte. E agora é importante vocês darem uma olhada com essa mudança, tanto no regime geral, INSS, como também no regime próprio de previdência. A pensão por morte, você só... Antes era o quê? Você recebia até você morrer. É você, pensionista. Isso mudou, de acordo com a idade. Então, tem lá uma tabela na própria legislação. Se você for uma pessoa mais nova, você vai ter um tempo para receber. Você vai receber 4 meses, 2 anos, 4. Só quem está acima de 43 anos é que vai... E aí, quem recebe proventos, o aposentado, é que ele vai ter direito a receber para o resto da vida, até quando ele, pensionista, vier a falecer. Então, é importante isso. Ótimo, professor. Mas e o parlamentar? O parlamentar, como outras categorias profissionais, recebe subsídio. O que é subsídio? Subsídio é o seguinte, parcela única, que, olha, hoje, infelizmente, nós temos vários exemplos de violação a esse sistema remuneratório. E por que violação a esse sistema remuneratório? Porque você vê categorias que deveriam receber apenas subsídio, que é uma parcela única, recebendo adicional por tempo de serviço, adicional por periculosidade. Subsídio é uma parcela única. Hoje, 39 mil, quase 40 mil reais em um parlamentar. É só isso. Não tem pendulicários. Não pode ter, eu quero ganhar adicional por tempo de serviço. Juiz de direito, promotor de justiça, procurador da República, os parlamentares, os membros do Ministério Público, chefes do Poder Executivo, municipal, estadual, distrital, federal, tudo é subsídio. E por quê? Está na legislação. Está lá. Parcela única. Qual que é o teto? Nós temos um teto que é o do STF, correto? Você tem um teto no legislativo e tem um teto no executivo. Então, qual que é o teto no executivo? É do prefeito, se for municipal. Governo, governador. Se for federal, presidente da República, de acordo com o poder, tá bom? Então, parlamentar, a remuneração dele é subsídio. Ótimo. Depois nós temos o quê? Outras situações de cassação, Então, algumas vedações, eu vou tratar primeiro as vedações e incompatibilidades, que não pode. Está lá, vamos dar um exemplo, no 54, está lá, vedações, então não pode
não pode. O quê? Olha no 54. Desde a expedição do diploma, ele não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. Parlamentar foi eleito, não pode ele ser sócio da empresa que foi contratada. Não pode, por quê? Faz parte da administração pública. Então, ó, isso é vedado. É incompatível. E essas hipóteses estão lá no artigo 54 da Constituição Federal. Aí nós temos depois o seguinte, que é o mais importante, é a perda do mandato. Ele vai perder o mandato. Só que olha que interessante, perda do mandato. E essa perda do mandato, ela está lá no artigo 55 da Constituição Federal. E eu vou ler para vocês, ó. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado federal ou senador. E nós vamos verificar aqui, e vocês que estão aí acompanhando com a legislação, nós temos quantos incisos? Nós temos 6 incisos. Inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vocês vão verificar o seguinte, a cassação do mandato, ou seja, cassação do mandato, é pela maioria absoluta. Então, ó, você vai ter que reunir lá, é senador? Ó, vai ter que reunir os senadores. Então, perderá o mandato, o deputado ou senador. É a casa reunida. Nos incisos 1, 2 e 6. Maioria absoluta. Ele perde o mandato. E a votação ela é ostensiva. Ela não é secreta. Você vai ver quem está votando pela perda ou não do mandato. Quais são essas hipóteses de cassação do mandato? Vai perder o mandato. Só que tem um detalhe, é a casa. Ó, plenário. O plenário tem que estar lá. Primeiro, por infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que são as vedações, no artigo 54. 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E depois o 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, olha o que pode acontecer. Nós temos casos, hein? Um deputado federal, sentença condenatória criminal transitada em julgado. A casa se reúne e, por maioria absoluta, eles podem deliberar o quê? Ele não vai ter o mandato cassado. Hoje nós temos deputado federal que está no regime semiaberto. Ele fica na sessão e depois ele se recolhe ao estabelecimento prisional. E nesse momento agora é possível até a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Então, nessas hipóteses, eu reúno aquela casa para votar. Agora tem o quê? A extinção do mandato. São outras 3 hipóteses que a mesa diretora vai publicar. Você perdeu o mandato. Quais são essas hipóteses? Está lá no 3, no 4 e no 5. Então, quais são elas? 3. É aquele parlamentar que ele falta mais de 1/3 das sessões. Depois, 4, que perder ou tiver suspenso seus direitos políticos. E 5, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Então, Justiça Eleitoral decretou a perda do mandato, transitou em julgado, lá essa condenação transitou em julgado. A mesa diretora da Câmara dos Deputados, a mesa diretora do Senado recebeu, publique-se. Ele vai perder o mandato. Vai ter plenário? Não tem. Então, veja só. Isso daqui, leiam com calma, com atenção. Isso, na avaliação, eu vou cobrar. Porque isso é importante, você ter esse conhecimento como operador do direito. Então, a perda do mandato, ela pode se dar por cassação. Eu tenho que reunir o plenário, maioria absoluta. E há situações em que você vai perder o mandato, mas não tem plenário. Quem decide é a mesa diretora. É um ato da mesa diretora. Então, tá certo? Então, cuidado com relação a isso. E olha, isso vem na própria
na própria legislação. Está aqui, olha. Vou ler o 55, parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela... Acabei de falar para vocês, ó. A perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer um de seus membros, ou de partido político, representado do Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. E na outra hipótese, onde há a deliberação. Então, você percebe o seguinte, não há o plenário. Então, tem hipótese que há o plenário, tem hipótese em que não há. Então, muita atenção com relação a isso. Outro detalhe, nossa, instaurou um processo. Posso perder o meu mandato. O que eu vou fazer? E aí, a perda do mandato, ela pode gerar, nós vemos em algumas hipóteses aqui, você perdeu os direitos políticos. Você não quer perder os direitos políticos. Por isso, aí você faz o quê? Você quer renunciar. Isso é uma mudança. O que acontecia antes? Eu renunciava, o processo para perda do mandato era arquivado, na próxima eleição, lá estava eu novamente me candidatando. Então, ó, não pode mais. Então, olha lá no artigo 55, no parágrafo 4º, eu vou ler para vocês, ó. O pedido, tá aqui, a questão do mandato, ó. É o 55, parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar, submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos desse artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Ou seja, tem processo que pode levar à cassação, que pode levar à extinção do seu mandato. Você pode perder, não adianta renunciar, vai estar suspenso. Enquanto o processo estiver ali em instrução, a renúncia não vai gerar os efeitos. Tudo bem? Ótimo. E depois, nós temos o quê? A manutenção do mandato. Existem hipóteses que, mesmo que venham a ocorrer, o seu mandato, você não vai perder o mandato. Então, está lá no 56. Não perderá o mandato, o deputado ou senador. E aí, vejam só, eu vou, agora para dar uma mudada, vamos colocar lá na nossa, na Constituição, para nós compartilharmos. Então, tá lá, ó. Vamos lá na Constituição. Então, tá aqui, ó. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Ó, olha aqui, primeiro, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital, ou chefe de missão diplomática temporária. Então, eu sou deputado federal, eleito, fui nomeado ministro de Estado. Vou perder o mandato? Não, você não perde o mandato nessa situação. E olha, e se você perceber, isso vai até aonde? Até, olha aqui, ó, prefeitura, ó, secretário de Estado, de prefeitura, do Distrito Federal. Outro detalhe também, ó, licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Então, veja, ficar doente, licenciado, não vou perder o mandato. Se eu quiser, veja só, se houver necessidade, sem remuneração, até 120 dias, eu posso que tratar de interesse particular. Outro detalhe, olha lá, nesse sentido, Ele quer sair daí. O suplente será chamado, será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções. Vem, filho, vem cá.
É? Ocorrendo. Coloca multa aí, por favor, que eu estou escutando aqui, todo mundo está escutando. O suplente, então, ó, ocorrendo vaga, não havendo suplente, faz a eleição para preencher se faltarem mais de 15 meses para o término de mandato. E na hipótese de inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração. Olha só que interessante. Eu posso ser ministro de Estado, eu posso ser secretário municipal, secretário estadual e optar pela remuneração do deputado. Eu posso receber o subsídio. Ah, mas lá o vereador, o secretário municipal recebe R$8.000. Eu vou receber o subsídio de eu vou receber o subsídio de um deputado federal, tá certo? Eu não vou receber o subsídio lá de um secretário municipal. Então, vocês percebam que é importante essa leitura, tá bom? Então, vejam só relembrando, Estatuto dos Congressistas. Eu vou trabalhar lá, vou ler artigos 53, 54, 55 e 56 da Constituição Federal. Esse Estatuto dos Congressistas são prerrogativas que o parlamentar federal tem, o deputado federal e o senador. E quais são essas prerrogativas? Imunidade real com relação à opinião, voto e palavra. Imunidade processual quanto à prisão e quanto ao processo. Então, quando se falar em imunidade, você tem a real e você tem a processual, a formal. Além disso, você também tem a imunidade com relação ao foro especial. Quem vai julgar parlamentar federal? O Supremo Tribunal Federal. Então, Supremo Tribunal. E aí nós precisamos ter cuidado com as palavras. Você vai escutar muito foro privilegiado. Não. Essa palavra privilegiado, ela não é da nossa legislação. Ela não é jurídica. Ele tem o quê? Um foro especial. Ele tem prerrogativas como parlamentar. O legislador quis assim, o legislador constituinte. Tá bom? Ó, quem vai julgar? O STF, Supremo Tribunal Federal. Quando qualquer informação chegar até você, você não está obrigado, como parlamentar, a falar a fonte. Me identifique a fonte. Qualquer informação. Não, eu vou convocar você como testemunha, então você pode se negar. Que a testemunha, você sabe, a testemunha está compromissada o quê? A não se calar. Ela está compromissada a falar a verdade. Ela está compromissada a não mentir. Aí eu convoco um deputado federal. Falo, olha, você, deputado federal, como que você teve essas informações? Aí ele fala, vou permanecer calado. Não, isso é crime, e realmente. Mas ele fala, não, ele tem essa prerrogativa, essa isenção, tá certo? Ok? Tá bom? Ele não precisa. Está na própria Constituição. Ele também, se houver uma convocação, defender a situação de guerra, defender a pátria, essa questão do serviço, mesmo os militares são parlamentares, é obrigatório ter licença da casa respectiva, ou do Senado Federal, ou da Câmara dos Deputados, tá bom? Depois também a questão da remuneração. Os parlamentares federais recebem subsídio. Ah, mas e os vereadores? Também subsídio. E os deputados estaduais? Também subsídios. E os deputados distritais? Também subsídios. Essa é a forma de remuneração dessas autoridades. Ok? Tá bom? Depois, nós temos
as vedações e incompatibilidades que estão lá no artigo 54 da Constituição. Depois nós temos a perda. A perda pode ser a cassação do mandato plenário, tem as hipóteses lá do 55, que você vai ler depois, nós já lemos aqui para vocês, e depois a extinção do mandato, é a própria mesa diretora. Depois a renúncia do mandato, enquanto tiver o processo para perda do mandato, não se aceita a renúncia. E aquelas situações do 56 que eu mostrei para vocês, com relação a quê? Que você não perde o mandato naquelas hipóteses que estão lá nos incisos do artigo 56. Isso é o que nós chamamos de Estatuto dos Congressistas, tá bom? Importante. Próxima aula, nós vamos tratar do processo legislativo, das várias espécies normativas. Dei uma lida lá, a partir do artigo 59 da Constituição Federal, tem as espécies normativas e todo o processo legislativo, tá bom? Então, tenha uma ótima noite, obrigado pela atenção de vocês, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus, que Ele sempre esteja com vocês, e qualquer dúvida, essa aula, ela vai estar no AVA, ela vai ser inserida lá para que vocês possam ter acesso. Tem o Daniel no WhatsApp, ele faz contato comigo, tem o e-mail, então não fiquem com dúvidas, isso é o mais importante. O material dessa aula, eu reforcei hoje, e ele está no AVA, tá certo? Está lá. Então, leiam a aula do dia 16 de março, leiam a aula do dia 23, vocês têm um material vasto para estudos, tá bom? Uma boa noite. Alguém tem algum comentário? Eu vou liberar aqui o... E aí, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos na escuta. Algum comentário? Estou ouvindo, professor. De algum Não, comentário? só temos que agradecer pela aula. Nós estamos no final da aula. E alguém continua. Bom, a princípio, só agradecer mesmo, professor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E essa dificuldade de vocês é a minha também. Só que aquilo, hoje a tecnologia está aí, nós temos que nos adaptarmos, principalmente agora. É até aquilo, né? Claro, o coronavírus é ruim, mas ele obriga você a ter que se adaptar. É aquilo que nós falamos, ser disruptivo, ressignificar algumas coisas. Eu só quero o quê? Que vocês contem com os professores, contem com o representante, não fiquem com dúvidas. Se tiver dúvida, na gravação, na aula, meu e-mail está lá. Eu olho o e-mail no mínimo 2 vezes por dia. Então, vá lá, professor Mauro José, por extenso, @yahoo.com.br. Até o próximo encontro. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até a próxima segunda. Boa noite.